Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, iniciamos mais um Memórias Médicas Piauienses. Esse programa que vai ao ar pela FM Universitária 96.7, toda terça-feira, 10h30 da manhã, com reprise às 10 da noite. Você também pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo YouTube e no Instagram, onde você pode visitar a qualquer momento as entrevistas que estão sendo feitas nesse projeto aqui na Universidade Federal do Piauí. Hoje temos a grata satisfação e enorme alegria de receber uma das mais importantes ginecologistas do estado, com uma história de vida dedicada ao ensino médico e uma rica história pela saúde do Piauí. Seja bem-vinda, doutora Maria Castelo Branco. Muito obrigada, bom dia. Gostaria de agradecer esse honroso convite e parabenizar por esse trabalho que é da maior importância. A memória é uma coisa que ela deixa de existir muitas vezes por a falta de uma pessoa que se interessa. Leve à frente. E isso para mim é muito honroso porque mostra também que a minha trajetória de vida, ela está deixando um rastro. Tipo, sua vida não foi em vão. Exatamente. Muito bom. E onde nasce a menina Maria? Até mais ou menos, meus pais, meu pai era comerciante, minha mãe era do lar, seguindo aquela tipo de família. Eu tenho 11 irmãos, né? Então nós moramos no interior, mas todos os filhos nasceram aqui em Teresina. Na família da minha mãe, só ela tinha irmãos, eram 6 irmãos, só ela tinha. Então a gente teve assim um grande carinho por parte dos meus tios maternos. A maioria morava aqui e na época que terminava o antigo curso primário, os irmãos se espalhavam. Então isso foi aonde? Que cidade? Em Nossa Senhora dos Remédios, que se emancipou quando em 1969, já tínhamos assim, 9 anos, era um povoado de Porto. Mas era um povoado desenvolvido, tinha uma escola particular importante. Sim. A escola particular era particular entre aspas, mas tinha muitos alunos gratuitos. A minha tia era a responsável pela escola. E inclusive de lá também nós temos aqui 2 colegas que foram meus contemporâneos, o doutor Antenor Portela, também oriundo da mesma cidade, da mesma região, estudou na mesma escola. Dr. Miguel Azevedo, também importante infectologista. Então, aos 9 anos, nós nos deslocávamos para cá para começar a estudar o ginásio. Continuar os estudos. Então, os estudos foram feitos aqui. E como foi entrar no curso de medicina? Foi em Teresina mesmo o curso? Eu estudei no Liceu Piauiense. Eu estudei até o 2º ano no Colégio do Sagrado Coração de Jesus e tive que sair por motivos financeiros. Tinham já os meus irmãos mais velhos e era uma carga grande financeira a ser paga, e eu fui a escolhida para ir para o liceu. Mas o liceu, naquele tempo, tínhamos excelentes professores. Exato. Quando a universidade foi criada, e criou o curso de matemática, de geografia, de português, de línguas, né? Então, os professores que eram do liceu, quase todos foram convidados, porque não tinha concurso. Eles eram convidados, assim como no curso de medicina também. Perfeito. Então, isso fez com que a gente fizesse, aliado ao interesse também do aluno, que eu acho muito importante, mesmo que você esteja numa escola pública, quando ela lhe proporciona alguma coisa que você possa colaborar com a sua parte, isso vai dar frutos. E naquela época eu saí no 2º ano científico, concluído, o antigo científico, que é o 2º grau hoje, para fazer o cursinho no Colégio Diocesano. Só que no Colégio Diocesano tinham poucas vagas para quem não era egresso do 2º ano de lá. Eram pouquíssimas vagas. E eu fiquei entre essas, e isso me ajudou bastante. Quando eu entrei no cursinho, assim, a parte de química, de física, existiu uma pessoa que me deu muita força, o Padre Florencio. Quando eu tirava uma nota assim abaixo do que ele gostava, ele botava um bilhetinho: Maria, por que isso? Aquilo me estimulou muito, né? Que eu egresso de uma escola pública. A rigidez de um professor colaborando para a qualificação do aluno, né? Porque hoje há, de certo modo, uma pouca interferência desse jeito, né? É um pouco nevrálgico essas coisas. É verdade. Mas você fala, e eu também tive essa experiência, a gente vê que essa rigidez, ela é reconhecida
como uma coisa para o bem, né? Para o bem. Bom, então o curso foi feito na Universidade Federal do Piauí. Essa decisão por fazer medicina teve alguma influência? Alguém da família? Alguém? O que lhe fez sonhar ser médica? Nesse povoado, Peixe, depois de Nossa Senhora dos Remédios, não tinha médico lá residente, como ainda hoje tem essa dificuldade ainda, todos os municípios, muitos municípios do Piauí. Mas o meu tio, médico também, já cursava o curso de medicina em Recife, Delson, Castelo Branco, e isso me estimulou. De forma que quando ainda criança, lá tinha... No interior tem sempre esses movimentos de teatrinho, de qualquer coisa. Eu já dizia, eu vou ser pediatra. Eu errei na profissão escolhida, né? Mas eu fui uma pessoa, assim, que sempre fui guerreira, sabe? Muito definida no que eu quero. O meu objetivo, qualquer dificuldade, hoje eu sigo isso na minha vida. Digo às minhas clientes, olha, a dificuldade de hoje, você deve pensar assim, é só hoje. Amanhã é outro dia, outro sol. E isso foi meu norte. O que fez a pediatra, entre aspas, começar a caminhar pelos caminhos da ginecologia? Para falar a verdade, eu comecei a ver a desigualdade de gênero, né? Que havia uma diferença. Eu me sentia até às vezes. E pensava, puxa, se eu que tenho esse gênio, essa forma de lutar, você imagine as mulheres que não lutam. E a gente passou a ver essas dificuldades, inclusive de formação na minha própria cidade, onde as jovens tinham que entrar em aula de datilografia, aula de bordado, deixando de gozar de outras coisas que os homens... Que poderia, né, que tinham, se fosse mais ciência, sim, né? Algum curso técnico, alguma coisa. E para satisfazer a minha mãe, eu até aprendi a crochê, a fazer tricô, a costura, todos esses cursos eu fui entrando. Mas na minha cabeça, eu digo, isso aqui eu posso até precisar depois, mas isso não vai me... Então, essa perspectiva de luta e de entrar no curso de medicina veio a partir do de ver a formação médica do meu tio. O meu irmão mais velho também entrou, ele é médico, mora em São Paulo, é neonatologista. E aí, na minha vez, eu sempre dizia, é tudo ou nada. Muita gente me ajudando, o vestibular é difícil. Depois desses anos todos, o irmão que foi para São Paulo e você que fez aqui, qual dos dois teve a história dentro da medicina assim, mais feliz, digamos assim? Porque isso é muito importante a gente entender, porque muitas vezes se desloca para um campo que não é a sua praia. A felicidade é difícil da gente medir, né? Cada um faz seu caminho de acordo com as oportunidades. O meu irmão, ele chegou lá, ele foi ser primeiro oncologista. E ele teve assim... Poxa, quase todos, naquele tempo, a oncologia, quase todas as pessoas morriam, né? Ele se agregou a um serviço importante, o médico também, estava bem financeiramente, mas ele não estava feliz de ver muitos pacientes morrerem. Aí ele saiu, 4, 5 anos depois, já habilitado, bem financeiramente, e acompanhava um médico lá muito conceituado, Dr. Davi Erlich, que era oncologista, quimioterapeuta. Então ele deixou e recomeçou fazendo o curso a residência em neonato, casou, vive lá, mora, vem aqui de vez em quando. Então, do ponto de vista da felicidade, é isso. Agora, eu me considero uma pessoa que eu faria tudo novamente. Então eu penso assim, o mais feliz é o que fica. Faria tudo novamente. Bom, aí você se forma, vai fazer a residência. Onde aconteceu essa residência? Eu já namorava com um colega que estudava comigo, Antônio de Deus, já namorávamos desde o 2º ano do curso. Então, fomos e voltamos 2 vezes para tentar teste de residência. Ele ficou na primeira vez, era uma entrevista lá no Rio de Janeiro. Eu fiz no Hospital dos Servidores, não fui aprovada. Estava inscrita também em Brasília, fiquei, mas faltava o concurso no Rio, que era da UFRJ, no Instituto de Ginecologia. Aí eu fui novamente ao Rio e fiquei. E acho que se não fosse isso... A residência foi feita lá? A residência foi feita lá. Já direto na ginecologia? Já direto. Eu desisti de Brasília, tinha assumido, e fui, naquela época, a minha residência, naquele ano, do 1º ano da residência,
foi o último ano que a residência era só de ginecologia. Ok. No ano seguinte, a residência foi regulamentada e passou a ser residência em ginecologia e obstetrícia. Uhum. Mas a nossa, até Uhum. o término, quem já tinha iniciado, Ok. continua. Então, eu sou ginecologista mesmo, nada. Pura. Não sei nada da obstetrícia, apesar de gostar muito. Ter Uhum. feito estágio aqui até 6 meses Uhum. antes de ir, mas eu O sempre... mestrado veio em seguida. Veio, porque É. na mesma escola a gente tinha a possibilidade de fazer um R3, mantendo estágios nas diferentes subespecialidades de gineco e fazendo já os créditos do mestrado. Aí nessa época já existia o fundão lá, o hospital universitário, a gente ia assistir a disciplina lá, fazia também lá no instituto, de forma que quando eu terminei o R3, coincidentemente, eu já estava defendendo a minha monografia do mestrado, tinha terminado a residência, estava defendendo a monografia e também fiz já a prova do TEO, que é o título especialista em GO pela FEBRASP. Uma questão de tempo, nessa época, a qualificação ela tinha uma certa dificuldade. Poucos médicos tinham mestrado, doutorado. Sim. Você chega como uma pérola valiosa. Talvez isso tenha facilitado sua entrada na universidade. O objetivo da gente sempre foi o de voltar, embora a gente vá também criando raízes, né? Então, assim, o R1 era de tal forma que não tinha nenhuma bolsa para o residente, ele tinha que se manter lá. Já no R2, durante o meu R1, a universidade começou a oferecer aquelas bolsas da CAPES, certo, que era exatamente para capacitar o profissional para o curso senso estrito, né, de mestrado e doutorado, para formação em docente. Eu consegui essa bolsa e isso também era mais um vínculo que eu já tinha aqui com a universidade. Então, eu fiz o R2 com a bolsa da CAPES, o R3, isso me ajudou de uma maneira ímpar, eu ficar lá, para não sair para procurar trabalho fora e tal, para ajudar nessa questão financeira. E, ao término do contrato, o doutor Natan Portela, que era o coordenador do CCS, era o diretor do CCS. Que depois foi reitor. Que depois foi reitor. Nessa época, ele ainda era o coordenador, né, o diretor do CCS. Ele me telefonou pessoalmente, fez a ligação, pedindo que estava precisando, que estava tendo exigência de professores com curso de mestrado e doutorado, que eram poucas pessoas que tinham, porque você imagina que eu voltei em 81, ingressei na universidade, retornei para o doutorado, não saindo, mas eu consegui conciliar o meu trabalho, continuei quase todo o período trabalhando e ia lá, eventualmente, 15 dias, 20 dias. Só em 1994 que eu defendi o doutorado, tendo chegado aqui em 81. E isso aí, eu já estava inserida no contexto. E mesmo assim, eu fui a primeira mulher a chegar com doutorado em ginecologia, para mostrar a dificuldade de pessoas né, qualificadas para adentrar o curso. Você sabe que a universidade tinha as faculdades separadas e foram chamadas a se unirem para formar a UFP, depois FUFP, né? Então, isso aí já mostra o quanto tempo levou para ter concursos para ingresso na universidade. Era mesmo só a qualificação. Excelente. Bom, você também fez residência médica, coordenou a residência médica da UFP, e foi logo após a sua chegada. Esse período também promove ainda mais a qualificação já na própria terra. Sim, inclusive é importante até citar que o professor Arimatea, que era o coordenador da ginecologia, ele tinha uma visão muito ampla, né, das coisas, né, e ele estruturou um curso para qualificar os docentes que já estavam na gineco e que não tinham a mínima qualificação, nem em sensu lato e nem em sensu estrito. Então, ele foi o coordenador e fizemos o programa de um curso de especialização que foi realizado em 1982. Só a partir daí começou a se falar na organização e no planejamento da residência médica em GO, que a primeira turma foi em 1985, né, 3 anos depois de sua especialização, e permitiu que os professores, dos docentes da gineco qualificados pudessem também
melhorar conhecimento já dos alunos que estavam passando pela disciplina de ginecologia. Isso é uma atitude, assim, nobre de qualificar, porque esse ponto é importante, principalmente a quem vai promover o ensino. Sim, Né? porque Mas- eu acho que o professor é aquele que tenta, de todas as formas, passar o seu conhecimento aos alunos, né? Claro. E, Muito bem. Vamos falar da sua vida com esse espírito associativo importante que você tem. Foi presidente da SOPIG. Durante muito ano, a SOPIG era a sua cara, né? A Sociedade Piauiense de Ginecologia e Obstetrícia. Também foi presidente da Associação Médica do Piauí. Então, como você vê o seu trabalho nessas duas instituições? Porque ela congrega, às vezes, profissionais, sim. né? Como... O professor Arimatea Santos, ele tinha, como eu falei, uma visão muito ampla, né? E quando a SOPIG foi criada, em 1969, Aham, e ela ficou durante 23 anos, aham. né? Lá em uma sala contígua dele, ou na mesma sala, lá Sim. no Hospital Getúlio Vargas. Aham. Aí, nesse período, ele ficou por um longo tempo, 2 desses 23 anos. Entrou o professor Benedito, Aham. Benedito Borges, Aham. né, que foi meu colega de sala, de turma, de formatura. E aí, logo depois, em 1993, por aí, Aham. foi que mudou, teve uma eleição, e aí eu entrei na SOPIG. Aham. Então, foi nesse período, 93, 94, que eu fiquei na SOPIG, mas 5, 6 diretorias após a nossa, era o mesmo grupo, não havia assim uma oposição. O próprio doutor Arimatea e todos os seus filhos, que tem muitos ginecologistas, Aham. todos colaboravam nas jornadas e tudo mais. Mas foi muito importante essa fase, que a gente todos os anos manteve a promoção de uma jornada, que viam muitos médicos do interior para fazer essa atualização de conhecimentos. E, inclusive, durante muito tempo, foi a sociedade mais organizada e com o maior número de sócios. Dentro do Piauí, ela tinha sede própria, já era um passo importante, Sim. né? Nesse ano em que a sociedade saiu do HGV, o professor Pascoal Martins Simões, que foi orientador da minha tese de doutorado e de mestrado, ele era o diretor executivo da FEBRASGO. E a FEBRASGO, ela tinha, no seu formato de ajudar as federadas mais pobres, ela fazia um empréstimo para aquela federada construir sedes, ampliar, ou ajudar nos congressos e tudo mais. E a gente conseguiu um empréstimo junto à FEBRASGO, compramos 2 salas, né, que lá no prédio aqui próximo ali ao Fripisa, no edifício Luiz Fortes, e a SOPIG passou muito tempo, manteve essas salas. Seu trabalho na SOPIGO, ele foi ilustrativo, com esses pontos que você está falando, que isso lhe rendeu um certos convites a nível nacional, dentro da FEBRASGO, participou da presidência de alguns departamentos, né? Não foi essa época de... Sim, sempre o presidente, a pessoa que está presidindo a SOPIGO, é uma norma da FEBRASGO que ela participe como convidada dos congressos, que participe de algumas comissões. E nesse período eu tive uma oportunidade feliz de trazer pela primeira vez o concurso do TEGO, que todas as pessoas, os colegas tinham que ir para outra cidade, Fortaleza, Brasília. A gente conseguiu trazer para cá o concurso. Eu passei mesmo já tendo saído da SOPIGO, eu fiquei mais 3 anos, fiquei durante 5 anos coordenando o concurso do título especialista de GO da FEBRASGO aqui. Participei de algumas comissões, que aquelas comissões vão se renovando, comissão do climatério, de ginecologia endócrina, comissão de osteoporose, mas aquilo vai rodando a cada 2 anos, você vai saindo, né? Mas foi muito importante, a gente trouxe muitos ícones da ginecologia obstetrícia que participaram e transmitiram conhecimentos aqui para os nossos colegas. Isso tudo tornou-se uma poderosa médica com capacidade de avaliar cursos, que é o que aconteceu com a UESP. Eu fiquei muito honrada de receber esse convite do Conselho Estadual de Saúde, de formar uma comissão de 3 colegas, que eu
eu estava na presidência da comissão, juntamente com o professor Adail, e também com o professor Aécio Carvalho. Então, Sebastião Aécio. Nós tínhamos assim uma orientação, pegamos uma orientação de outras avaliações, que era a avaliação do curso para a formação da primeira turma de medicina da UESP. Então, nós visitamos todas as estruturas da UESP, elencamos o que podia ser melhorado, as coisas boas, as coisas ruins. Ficamos, inclusive, propomos uma série de mudanças para serem reavaliadas 5 anos após. Não fomos chamados, acredito que outra comissão foi formada para fazer, que era condições para que o curso fosse aprovado. Mas vamos falar de um assunto que é um dos grandes legados que você deixa na medicina do Piauí, que são 20 anos à frente do serviço de atenção às mulheres vítimas de violência. E como foi essa história de construir isso, que eu acho que é extremamente importante na ação médica? Eu me aposentei muito nova, no ano de 2004. Por que isso? Eu tinha 3 projetos para desenvolver minha tese de doutorado, que foi, você sabe que a tese de doutorado a gente tem que dar uma colaboração, não é levantamento de dados, nem levantamento de casos assim. E aí a minha contribuição que o título da minha tese, que era modificações menstruais causadas pela ligadura tubária. Então, o lugar para desenvolver era na maternidade. Quando eu apresentei isso para o Dr. Joaquim, o Dr. Joaquim me recebeu assim... Joaquim Parente, que era o diretor da maternidade. Você vai desenvolver isso aí lá. Nós vamos abrir uma área para ginecologia dentro da obstetrícia, criou o ambulatório de planejamento familiar, eu fiquei também coordenando o ambulatório de patologia cervical, colposcopia, biópsia, de DSTs. Então, eu fiquei lá durante até terminar minha tese e até o período que eu concluía o período para me aposentar. Isso aconteceu em 2004. Nessa época, já estava na direção da maternidade a doutora Oneide Santo Rocha. E ela me ofereceu esse serviço. Disse, Maria, tem esse serviço aqui, eu acho que você se encaixa bem para você coordenar. E eu, na minha perspectiva de vida, eu sempre dizia, ao final, na minha aposentadoria, eu vou procurar um serviço onde eu possa trabalhar sem honorários. E ela foi dizendo, olha, isso aqui você vai trabalhar dentro do seu serviço do Estado, dos seus honorários do Estado, não há honorários para isso aqui. Já no final, nos últimos 4, 5 anos que eu passei lá, tinha uma gratificação para a coordenadora, mas o meu período maior era de doação e encaixou com aquela minha perspectiva que eu queria trabalhar num setor em que eu pudesse colaborar pelo muito que eu recebi na vida, né? E assim, não há ninguém substituível. Eu trabalhei lá durante esses 20 anos, mas com essa perspectiva da maternidade ir para longe de onde eu moro aqui no Ilhotas, chegou o tempo, eu tenho que passar. E durante esse ano, eu até dizia, fulano, vamos trocar. E havia, assim, uma certa resistência, porque as mulheres, não é, como eu falei, não há insubstituível, ninguém é. Mas assim, aquilo ali precisa de uma pessoa que falasse por elas. As mulheres chegavam ali sem dignidade, passavam anos e anos ficando esperando uma resposta da justiça pelo caso. Eu criei um ambulatório, que era o ambulatório de violência sexual, para atender essas mulheres pós-atendimento do flagrante, daquela ocorrência, que era a coisa mais importante para elas, porque eu ajudava, eu telefonava para juiz, assim, não tinha, a pessoa tem medo de falar com o juiz, né? Mas eu ligava, eu falava às vezes com delegada, como é que está o caso, porque aquilo saía dali, nós tínhamos 24 horas para fazer quando era flagrante, e tínhamos 10 dias para emitir o laudo para delegado. Chegava na delegacia, tinha 1 mês para mandar para o Ministério Público. O Ministério Público e o juizado, só para contar um caso. Depois que eu já saí, eu saí agora, no final de 2023, em junho de 2024, eu fui intimada a comparecer a uma audiência de um caso.
Esse caso foi atendido em 2016. Era uma violência sexual contra uma menina, à época de 12 anos. O agressor era um vizinho que confirmou a agressão, mas nós estávamos em 2024. 8 anos depois é que o juiz ia ser dado uma sentença para esse agressor. Então, era assim, aquilo me magoava muito. E eu procurava ajudar. E a gente criou assim, um serviço que foi, inclusive, referência nacional. A Rede Globo veio, fez uma reportagem sobre o Sanvis, porque a gente contemplava todos os casos. Nós dávamos assistência psicológica. A direção da maternidade sempre foi muito solícita, dava todos os remédios que a pessoa necessitava tomar, tomava ali na hora, seja pílula do dia seguinte, tinha o setor também de prevenção da AIDS, os medicamentos para hepatite, tudo era dado ali. Criamos esse ambulatório. Uma coisa, a direção nos liberou para exames de ultrassom, para ver se estava grávida, de beta-HCG, exames de sangue, todos eram feitos naquele dia, não tinha fila, não tinha nada. Então, isso proporcionou que o serviço tivesse, assim, uma certa referência. Foram feitos muitos trabalhos, teses de mestrado. Perícia era feita, por exemplo, no caso de estupro, como é que se procedia naquela época? Então, houve uma certa mudança daquele tempo para cá, inclusive digamos, na inegibilidade, naquilo de não fazer o exame de uma mulher para comprovar, no IML, né? Como é que você vê isso? Isso era da maior importância, porque você imagina, a criança, adolescente, vítima de estupro, ela ia para o IML, ficava com outros tantos periciandos ali, de qualquer forma, e isso foi mudado. Toda a perícia de violência sexual era feita no Sanvis. Então, ia fazer o BO, mas a delegada, quase 98% das vítimas de violência sexual atendidas lá eram referendadas pelas delegacias. E existe aqui em Teresina a delegacia do menor, onde o agressor é um menor, e uma delegacia onde o agressor é de maior. Então, e tem 9 delegacias da mulher. Então, todas elas referendavam para o serviço. Excelente trabalho. E aí, essa mulher, doutora Maria Castelo Branco, tem filhos médicos. Será que houve influência para esses filhos se tornarem médicos também? Não, se houve, foi por parte deles, porque todos os nossos filhos a gente deixava em aberto. Dizia, olha, você que vai fazer, porque é bom a gente trabalhar no que gosta, né? Claro. Mas reclamavam demais, ao ponto de que meu filho mais novo, advogado, que agora está terminando o curso, está no internato, já na Facide, ele, na hora da escolha do vestibular, eu fui chamada lá no Santa Maria Gorete, e a resposta era que ele não sabia o que ia fazer, se queria fazer medicina ou direito, mas escolheu por medicina porque não ia trabalhar como doido, igual os pais. Então, eu digo, tá bom, você pode fazer. Depois de tanto tempo, perdeu 6, 8 anos da vida, e agora se encontrou. E agora vai ser médico. Vai ser médico, Até porque também, sabe, Luiz Ayrton, a vida da gente tem que ter etapas. Eu tirei muito tempo dos meus filhos para cumprir essa vida, porque nem que a gente não queira, o homem, ele tem outras atitudes na casa, para os filhos. Ainda hoje, raramente você vê um filho que consegue fazer essas atividades maternas que a gente vai assumindo pelo próprio espírito que você tem, né? Então, eu tanto deixei de fazer muitas coisas, como também fiz ainda muitas, tirando esse espaço dos meus filhos, que eu acho que isso é o único arrependimento da minha vida. Mas que é perfeitamente compreensível por eles. Mas eles reclamavam e reclamavam. Mas no amadurecimento eles vão saber que foi em prol de todos. Tanto é que quando eu assumia esse último compromisso assim associativo, que foi assumir a PM, foi uma ocorrência, a morte do colega Felipe, fez um infarto agudo, e eu tive que ficar na seção Piauí da Associação Piauiense de Medicina por um período. No meu discurso, entregando para o próximo, eu disse, essa vai ser o último cargo. Depois já tive até a oportunidade de assumir a nossa academia uma vez aí para trás, passou o tempo, porque tudo se você não monta no cavalo, aquilo passa, né?
Então, na época, o Itamar insistiu e tal, eu digo, não, eu já fiz esse compromisso e agora chegou a outra etapa da minha vida, que eu vou continuar participando, trabalhando no consultório, fazendo ainda faço cirurgia, eu tenho 2 consultórios, faço esteroscopia também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas agora a hora eu estou um pouquinho com meus netos, às vezes eu cancelo o consultório para um dia que eu posso, que eles vão lá na minha casa. Eu voltei agora, sabe, a até utilizar aquilo que eu reclamei da minha mãe, porque às vezes eu faço um crochê, um bordado, relaxa a mente. Então, assim, tem outras visões. É uma mulher plena, amadurecida e continua levando faz essas etapas, né? Perfeito. Foi um enorme prazer receber aqui a doutora Maria Castelo Branco de Deus. Eu tenho certeza que vocês se encantariam estar aqui no meu lugar, ouvindo uma história linda de medicina e conhecer o olhar sobre a mulher ao longo desses anos. Muitíssimo obrigado. As últimas palavras são suas. Eu queria deixar uma mensagem nesse mês das mulheres. É que elas não podem se intimidar. Então, isso é da maior importância, porque a gente vê um feminicídio a cada 6 minutos, uma violência sexual a cada poucos segundos. Então, toda hora, na mídia, em todo lugar. E esse tempo que eu trabalhei lá no Sanvisa, esses 20 anos, eu aprendi uma coisa, porque eu era muito revoltada com tantas mulheres que perdiam a dignidade, não faziam a denúncia, sabendo que a filha estava sendo vítima do estupro do pai, do padrasto, porque elas não podiam nem, assim, não tinham quem pedir, não tinham um amigo. Eu disse, mas por que você aceita? Doutor, eu olho para meus filhos, não tenho o que comer, não tenho onde morar, eu não tenho um amigo que me ajude, meus pais não podem me ajudar. Então, ela perdia a dignidade por causa dos filhos. Então, mulheres, só tem um caminho, aproveitem, estudem, trabalhem, consigam uma independência, porque senão nós vamos continuar assim. As mulheres, se você for olhar a história quase todas as mulheres vítimas de violência sexual, acho que assim, a mais da metade, elas são assim. Perfeito. Dependentes. Excelente colocação, doutora Maria. Muitíssimo obrigado. Convido você a permanecer acompanhando as entrevistas fantásticas que estão acontecendo no nosso YouTube e também no nosso Instagram. Muito obrigado. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.